São quase 20 dias sem um titular no Ministério da Educação. Ou talvez a gente possa dizer que são 18 meses sem o Ministério da Educação funcionando no governo Bolsonaro, porque tudo que a gente viu até aqui foram conflitos, disputas, um MEC disposto a gerar muito calor, mas pouca energia. A ausência do MEC nesse momento, em que a pandemia causa desafios tão grandes também no setor educacional, gera resultados imediatos. Por exemplo, estados e municípios têm que buscar sozinhos soluções de ensino remoto, têm que aportar recursos adicionais próprios, mesmo num cenário de receitas decrescentes, para garantir merenda escolar, para garantir essas soluções remotas e para se preparar para um retorno às aulas que a gente ainda não tem previsão de quando acontecerá. Por outro lado, os estudantes também ficam sem uma visão única. Isso é particularmente preocupante no caso do Enem, que o MEC, ainda com o ministro Weintraub, tentou transformar num cavalo de batalha e não adiar a prova. Agora a gente já sabe que ela será adiada, mas sem uma coordenação com estados e municípios, com as universidades públicas e privadas e também com as escolas particulares, de nada adiantará uma decisão única do INEP nesse sentido. O que o MEC poderia ter feito e ainda pode fazer? Primeira coisa, o MEC precisa criar uma mesa de diálogo e pactuação federativa da educação, mas que seja efetiva, envolvendo estados e municípios, envolvendo as universidades públicas e privadas, representantes de estudantes, de profissionais de educação, além das escolas particulares, para dialogar, ouvir, comentar e pactuar soluções conjuntas. Segundo, o MEC precisa dialogar com o Congresso Nacional, que construiu, com a liderança da Frente Parlamentar Mista da Educação e o envolvimento de todas as outras frentes parlamentares que atuam com a educação, uma agenda legislativa para a educação que é suprapartidária, que inclui o Enem, que inclui um pacote de socorro a estados e municípios para lidar com as perdas fiscais da educação, que inclui uma estratégia nacional de volta às aulas, bem como a disponibilização de recursos para conectividade, para cumprimento de protocolos sanitários. E o MEC também precisa falar diretamente com os estudantes brasileiros, tranquilizá-los, motivá-los para que eles mantenham o vínculo com a educação e, no caso do Enem, dizer que essa decisão será tomada no âmbito dessa mesa de diálogo e pactuação. Que o INEP disponibilize recursos para fazer uma avaliação desse grande experimento natural que nós temos nesse momento. São milhões de alunos e professores envolvidos em múltiplas formas de ensino remoto e algumas delas podem ser cruciais para o período de volta às aulas. Nada disso foi feito. Então, o que a gente precisa é de um MEC que fuja dos conflitos ideológicos e trabalhe em conjunto com a sociedade brasileira e com os agentes da educação.